Nunca questione o poder ou a capacidade de Deus fazer alguma coisa. Não importa as ondas, os ventos que têm soprado na sua vida, não importa a sua dificuldade, a sua condição neste momento, não importa se você se encontra no fundo do poço. Deus, Ele é capaz de te tirar deste fundo do poço e te colocar em lugares altos. Não existe nada que seja impossível para Deus. E eu quero compartilhar esta palavra contigo, usando a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, a partir dos seus versículos 14 a 29. A Bíblia vai dizer que existia um homem que tinha um seu filho endemoniado, cujo esse demônio não deixava ele falar, às vezes dava-lhe convulsões. E este homem levou o seu filho e entregou aos discípulos para que os discípulos de Jesus pudessem curá-lo. Mas eles não conseguiram. E aproximando Jesus, ele acabou perguntando o que está a acontecer. E levantando-se o homem, neste caso o pai daquela criança, explicou o que estava a acontecer e disse que levou o filho dele aos discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E há uma coisa que este pai diz para Jesus: se tu poderes, eu peço que cure-o. E Jesus, ouvindo aquela palavra, se tu poderes, ele questiona aquele pai, dizendo: se eu poder? Não. Se tu creres, tudo é possível para aquele que crê. Jesus, neste momento, estava a falar sobre a nossa fé. Ele estava a dizer que o poder de Deus não pode ser questionado. Que Deus, ele pode fazer alguma coisa. Isso não pode ser dúvida de alguém. Deus, ele pode. Deus é Deus do impossível. Mas a questão é se a gente crê. Você crê que Deus pode mudar a sua situação neste momento? Você crê que, apesar das ondas, você pode andar sobre essas ondas? Você crê? Porque muitas das vezes acontecem várias coisas na nossa vida e nós achamos que nosso Deus é Deus limitado, mas em várias partes da palavra de Deus, a Bíblia já revela que o nosso Deus é um Deus poderoso. Um Deus que faz cair muralhas, um Deus que abre mares para que o povo de Israel possa passar em terra seca. Um Deus forte que peleja para o seu povo. Um Deus que cura enfermos. Um Deus que faz estancar um fluxo de sangue que há 12 anos uma mulher estava a sofrer com ele. O nosso Deus é Deus do impossível. Um Deus que converte corações, mudando corações de pedra e dando novos corações de carne que adoram a Ele. Esse é um Deus cujo seu poder não pode ser em nenhum momento questionado. Mas a nossa fé, ela é questionável. Muitas das vezes nós falamos pela boca que nós cremos, mas no nosso íntimo a gente não crê. No nosso íntimo existe um mar de dúvida. E a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? Como é que eu posso agradar ao meu Pai? Através da fé. Porque é necessário que aquele que nele se aproxima creia primeiro que ele existe e também que ele é galardoador. A quem nesse momento crê que Deus existe e a fé dele terminou ali. Mas não crê que Deus é galardoador, que Deus recompensa aqueles que nele esperam. E quando você apenas crê que Deus existe, você creu, na verdade, em uma realidade verídica, induvidável, inquestionável. Mas também você precisa crer que não só Ele existe, mas que Ele está de olho em você, que Ele recompensa a sua fé. Jesus uma vez disse aos seus discípulos: tudo quanto vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E não só, a palavra de Deus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. A fé, ela cria, a fé, ela traz existência às coisas que não existem. Então, se você está pedindo alguma coisa neste momento e você acha que Deus ele está limitado, que essa coisa é tão grande que o poder de Deus não pode atuar, manifestar-se aí, mude os seus pensamentos. Pare de olhar que Deus já é incapaz e se pergunte, talvez não é a sua fé que é pequena. Porque aquele homem, ele teve a sabedoria de dizer para Deus: ajuda-me na minha incredulidade. Primeiro ele diz, eu creio, e depois diz, ajuda-me na minha incredulidade. Como assim? Esse homem cria, mas depois vai pedir a Jesus que lhe ajude na sua incredulidade. É que às vezes a gente pensa que crê e na verdade a gente não crê. A gente fala que crê. E esse homem talvez poderia estar um pouco frustrado, poderia estar a duvidar do poder de Deus, porque ele confiou aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não curaram.
não puderam curar o filho dele. E por causa disso ele vai a Jesus e ele diz, se tu poderes. Ele questiona o poder de Deus por conta dos discípulos de Jesus não terem curá-lo. Não importa o que os homens fizeram. Não importa as frustrações que você teve diante dos homens. Não importa se você confiou num homem e aquele homem mostrou que não era digno da sua confiança. Deus é um Deus que não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é Deus ontem, hoje e amanhã. O poder dele esteve lá ontem desde a criação, está aqui hoje e estará lá amanhã. Aquele poder que fez com que os céus e terra aparecessem, houvesse luz, é o mesmo poder que vai ressuscitar os mortos e que está ressuscitando mortos espirituais nesse tempo. Por isso não questione o poder de Deus. Deus está aqui. Somente você tem que aumentar o teu nível de fé para que as coisas aconteçam. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, inscreva-se nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo.